Bom, Fernando, você trouxe para nós hoje o tema decepção amorosa. É muito importante a gente ressaltar, porque, acredito eu, quem nunca passou por uma decepção, seja no namoro, no noivado e no casamento. Então, eu vi aqui o artigo, inclusive, da sua esposa, a psicoterapeuta também, Eliana Barbosa, um assunto bastante interessante, inclusive já publicamos na página da TV+, o pessoal que quiser ter acesso, pode ir lá também, dar uma lida no artigo, muito importante, né, Fernando? Exato, esse artigo aí foi tirado da revista Maluco, que é aquela revista semanal. Então, ô Faria, essa questão da decepção amorosa, ela é muito comum na vida dos seres humanos. Por quê? Porque o ser humano, quando ele vai entrar lá em relacionamento com outra pessoa, relacionamento conjugal, quando ele namora uma pessoa, ele esquece que aquela outra pessoa que ele está buscando, aquela pessoa é um ser humano. Tá? E todo ser humano é passível de engano, passível de erros. Tá? E geralmente numa relação amorosa, as pessoas, os namorados, eles sempre estão buscando o quê? Uma outra pessoa para completar ela. Isso é o maior erro. Tá certo? É o maior erro. É o maior erro. A pessoa ela tem que buscar um companheiro, mas não para te completar, mas um companheiro de vida, para que os dois cresçam juntos. Que some qualidades. Exato, e não que um sirva de muleta para o outro. Tá certo? A maioria dos casamentos, eles são feitos nessas bases. A pessoa procura uma pessoa diferente dela, quer dizer, diferença. Às vezes eu pergunto para a pessoa, tá lá naquele rolo lá com o marido, a esposa, eu falei, mas ele é seu melhor amigo? Nunca foi. Eu falei, então, quer dizer, não existe casamento. Tá? E assim, você esperava que ele ia mudar depois de casar? Ah, eu esperava, ele tinha os defeitos dele e tal. Mas aí eu falei, quando eu casar, vai mudar tudo. Eu falei, isso é lei do engano. Isso é outra ilusão que as pessoas têm. Se o sujeito, por exemplo, antes de casar, ele gosta de beber uma pinga no barzinho no fim de semana, gosta de jogar com os amigos, tal, coisa e tal, depois que casar, Faria, geralmente, o que acontece? Aquele defeito que ele tem, ele vai triplicar. Por quê? Porque antes de casar, a pessoa usa uma máscara, tá? Que é normal. Isso não é absolutamente normal. Usa uma máscara. E ali ele está tentando agradar outra pessoa. Tentando. Aí o que acontece? Casou, a hora que o juiz vai lá e fala, ó, eu vos declaro marido e mulher. Pronto. O sujeito tira a máscara, a mulher também tira a máscara, tá certo? Então os defeitos que as pessoas tinham antes, eles vão aparecer muito mais. Tá? Então a pessoa tem que entrar no relacionamento 100%, viu, Faria? Ela tem que ter muita autoestima, tá? Tem que trabalhar a autoestima. Primeiro se gostar, se amar, para depois gostar da outra. Isso, porque não tem jeito, viu, Faria? A pessoa querer amar um outro se ela não se ama. Tá? Da mesma forma que não tem jeito da pessoa querer perdoar o outro se ela não se perdoa. Tá? Então primeiro ela tem que se amar. E ela estando 100% nesse amor, aí ela vai achar uma outra pessoa, isso é a lei da atração, ela vai achar uma outra pessoa 100%. Olha, Fernando, você falava para mim aqui, inclusive vale ressaltar, um dia, para quem não acompanhou por isso a notícia, na presença que o Fernando comentou, de que os opostos não se atraem, ao contrário do que muita gente fala, né? Os opostos se atraem. Isso. Como é que é aquela história? Gente, na física acontece isso, os opostos se atraem. No casamento, muitas vezes, marido e mulher, o sujeito está se encontrando com outra pessoa, no primeiro momento, viu, Faria? No primeiro ano, pode ser que atrai um pouquinho. Que a pessoa vê o outro lá, o outro é meio atirado, é aquilo, é coisa, eu não sou. Eu sou tímido. Eu quero uma pessoa mais atirada. Que vai me compensar. Isso. Mas o que acontece, Faria? Passa ali 1 ano, 2 anos, pronto, aquilo ali já começa a ser uma diferença que não tem jeito de arrumar. Tá? Porque o que faz um casamento durar é o quê? São as coisas, pontos de semelhança entre um e outro. Então, por exemplo, se eu gosto de ler, eu não vou procurar uma pessoa que não gosta de leitura, porque senão vai dar problema lá na frente, tá certo? É por isso que a pessoa tem que ver o estilo de vida do parceiro. Se ela gosta daquele estilo de vida, tem uma chance muito grande de dar certo. Dá para se adaptar. Exatamente. Agora, se o estilo de vida do parceiro for completamente diferente dela, vai dar problema lá na frente. Com certeza. Todos os problemas que a gente vê em consultório, há tantos anos que eu mexo com isso, é tudo por causa dos opostos.
Ah, eu não aguento esse sujeito, ele gosta de ir para o futebol, eu não gosto. Tá certo? Ele gosta de rodeio, eu não gosto. Isso acontece praticamente em todas as faixas etárias, senhor? Ah, acontece. Esse tipo de engano, entendeu? Acontece em toda a faixa etária, principalmente na juventude, tá? Porque o jovem, ele, por ter menos experiência, tá certo? Então ele é mais empolgado. No caso, então, de um rapaz mais novo e a mulher mais velha? Ó, não tem problema nenhum, tá? No relacionamento. Agora, o que a mulher não pode fazer é querer transformar aquele cônjuge dela, que é bem mais novo, em filho. Tá? Porque o que acontece muito é isso. A mulher mais velha, bem mais velha, às vezes ela quer namorar um sujeito mais novo por causa de filho. Tá? Então ela transforma aquele maridinho em filho. E o inverso? E o inverso? E o inverso também é a mesma coisa. Tá? Muitas vezes a mulher, a jovem, por exemplo, tem lá seus 20 anos. Ela quer só namorar um homem de 40 e 50 anos. Tá? Na realidade, o que ela tem? Ela tem um problema com o pai. Tá? O pai deve ser um sujeito muito enguiçado. Tá certo? E aí o que acontece? Ela vai buscar num companheiro, num namorado, num cônjuge, o quê? Aquele pai afetivo que ela não teve. Tá? E aí vai quebrando a cara lá na frente também. Tá? Por isso que a pessoa tem que tomar cuidado. Ó, eu não gosto do papai, então vamos procurar perdoar o pai, antes de querer arrumar um companheiro. Senão vai dar problema. Como toda segunda-feira, nós temos a participação, a presença do nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho. Então nós vamos rapidamente ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta já trazendo mais informações da movimentação policial e também falando sobre esse tema abordado hoje, decepção amorosa. Intervalo comercial, a gente volta rapidinho. Hoje, decepção amorosa, que o Fernando trouxe para nós, para estarmos aqui discutindo, abordando, né? É muito interessante, Fernando, porque a gente vê pessoas que não dão certo num determinado relacionamento, separam. E aí parece que tenta conseguir entrar num outro relacionamento para meio que completar aquela relação que faltou na anterior. E aí, Faria, a pessoa quebra a cara pela segunda vez. E se fizer de novo, vai quebrar pela terceira. Porque a pessoa tem que entender o seguinte, o que vai consertar um relacionamento que não der certo, não é outro relacionamento. Tá? Ela tem que primeiro voltar para dentro dela, tentar ver o que foi o erro que foi cometido entre um e outro, tá? E entender o seguinte, que para uma relação dar certo, tem que primeiro ter autoestima. Tá? Gostar de si. Exato. E geralmente um homem ou uma mulher, quando sai de um relacionamento, um divórcio, por exemplo, eles estão com a autoestima muito baixa. E geralmente vão cair na mão de outra pessoa com autoestima baixa também para consolar. É aquela pessoa que gosta de ser enfermeira. Você falou da muleta, né? Exato, gosta de ser, porque tem gente que adora ser um ombro amigo. Tem gente que adora ser muleta. Tá certo? E essas muletas não são bons companheiros. Porque eles depois, o que acontece? A pessoa ela começa a jogar expectativa no outro. E depois, o que acontece? A pessoa fica boa, decepciona ela, e ela, toda aquela expectativa que tinha, cai por água abaixo. Então é o que eu sempre falo para as pessoas. Quando você for para um relacionamento, não jogue suas expectativas em cima da outra pessoa. Em cima do parceiro, do companheiro ou da companheira. Tá? Expectativa a gente tem que jogar em cima da gente. E não em cima dos outros. Dos outros a gente só tem que lembrar uma coisa. Ó, é ser humano. E se é ser humano, está passível de engano, está passível de erro. Tá certo? Para a gente não ficar toda hora decepciona. Com certeza. Bom, Fernando, um outro questionamento dentro do tema proposto da decepção amorosa é a questão, às vezes, da pessoa se relacionar com um companheiro ou uma companheira que, no caso, possui algum problema. A gente conversava nos bastidores aqui durante o intervalo, é a questão, por exemplo, de um usuário de drogas. Muito comum isso. Você tem ali um usuário de drogas, aí arruma uma companheira e ali é um fardo tremendo que ela vai ter que carregar. Os problemas dela aliados ao problema dele. Quer dizer, vai ser uma somatória de problemas e não de soluções. Tá entendendo? É o que eu sempre falo, ó. A mulher, muitas vezes, ela tem um sentido maternal muito aguçado, tá certo? E muitas vezes ela vê um sujeito lá que é ex-usuário de droga, muitas vezes, né? O sujeito está parando com as drogas. Porque, na realidade, o usuário de droga, ele nunca vai curar do vício, tá? O usuário de droga, ele vai controlar o vício, tá?
É igual um professor meu falava, que o usuário de droga, ele tem que colocar o leão para dormir. O leão é a droga. Ele tem que colocar o vício para dormir. Tá certo? E manter ele dormindo a vida inteira. Porque o dia que a pessoa, por exemplo, usar um pouquinho, volta tudo. Tá? Então a mulher, por exemplo, que ela se liga a um companheiro que é ex-usuário, que é ex-alcoólatra, ela tem que tomar cuidado. Tá certo? Ela tem que ver se aquela relação que ela está entrando porque admira a pessoa ou se ela está só com pena da pessoa. Porque tem muita mulher que confunde pena com admiração. Tá entendendo, Faria? E assim muito homem também. E isso é ruim, porque você vai carregando um fardo ali e não precisa. Pode. Porque você tem que se ligar a uma pessoa pela admiração. Porque o amor, viu, Faria? A origem do amor é a admiração. Tá? Todo amor ele nasce da admiração. Então, quer dizer, se você vai se relacionar com uma pessoa baseado na admiração, tudo bem. Mas se for baseado na piedade, na compaixão, aí esse amor vai dar problema. Porque a mulher, vamos supor, ela vai namora lá um usuário de droga. Então ela está ajudando ele, está ajudando. E aquilo ali ela vai jogando a expectativa em cima daquilo. E se um cara um dia ele fica bom, e fala assim, eu não quero mais você, porque eu já vi caso assim. Depois que o sujeito melhorou, ele largou a mulher. Tá certo? Que ajudou ele o tempo todo. Aí a pessoa cai num estado de decepção violenta. Total. Entra em depressão, uma confusão. Olha, por isso a notícia, a gente fala que o programa Quando é Bom passa rápido, né? Então vamos rapidamente para o intervalo comercial e já voltamos aí com as últimas informações e o final aqui do bate-papo com o nosso psicoterapeuta clínico, o nosso Fernando Vieira Filho. Intervalo comercial, voltamos em instantes. E eu acompanhei uma reportagem há pouco tempo, já que o assunto hoje é decepção amorosa, falando sobre casais que mesmo separados continuam morando sobre o mesmo teto. E aí, Fernando? Aí tudo bem, ué. Isso aí é o dá para conviver? Dá, ué. Aí convive não como casal, mas como pessoas, amigos, tem um certo nível de amizade. Aí não tem problema. Porque você vê, por exemplo, você já ouviu falar tinha um filósofo francês, Jean-Paul Sartre. Ele era casado com uma outra filósofa, uma outra escritora, e os dois, durante a vida toda de casado, um morava de um lado de Paris, o outro morava do outro lado. E sempre no fim de semana eles iam se encontrar. Um fim de semana encontravam na casa de um, outro fim de semana na casa de outro. E viveram felizes para sempre. Você está entendendo? Eles falam muito disso, né? O tal do modelo americano, muito usado hoje. Se casam, mas moram separados. Isso. Nesse caso específico aqui, até mostrou um casal que já estão juntos há muitos anos, para mais de 20 e tantos anos, mas que combinaram entre si, Fernando, simplesmente um quesito básico, né? De que nem ele levaria alguém lá dentro da casa e nem ela alguém dentro da casa. Continuariam morando juntos, sendo amigos, até por conta dos filhos, mas com esse compromisso. Então, esse é o bom senso. Tá? Se a pessoa der conta de fazer isso, tá beleza. Tá? Porque aí evita despesa de dinheiro, separação, comprar outro apartamento. Você entendeu? É o bom senso. Então, quer dizer, numa separação, o que é o casamento, Fábio? Casamento não é um contrato? Tá certo? Que você faz lá, o juiz dá o ok e tal. Quer dizer, como todo contrato, qual que é a base do casamento? É o amor. Se não tem amor, não tem casamento. Então que desfaça o contrato. Tá entendendo? E se puder viver ali junto, como amigo, não tem problema nenhum. O importante é não ficar brigando. Com certeza. Tá? Principalmente. Isso. Principalmente. Fernando, no programa anterior você comentou sobre o TOC, né? A gente trouxe isso como tema, o transtorno obsessivo compulsivo. E aí é muito importante a gente ressaltar, tem o toque que a pessoa conhece, que o companheiro conhece, aquele toque que às vezes a pessoa não comenta, fica meio que guardando, não quer passar isso para frente. Quando existe essa questão do toque e o companheiro sabe, como é que é a relação ali? Pode permanecer juntos ou você acha que é um fator para complicar? Ô Faria, não é fácil para o companheiro, tá? Porque o toque não tem como a pessoa ficar escondendo também. Tá? Porque o toque é igual nós falamos, tem a questão obsessiva e tem a questão compulsiva. Então aquilo que a gente vê do toque é exatamente a compulsão, que são aqueles rituais, aquelas manias, o sujeito fica trocando de lugar. Então quer dizer, se o companheiro está vendo, a primeira coisa que o companheiro tem que fazer é o seguinte, ó, você tem uma doença, tá? Um transtorno mental, e esse transtorno mental tem que ser tratado.
Existem profissionais que trabalham com isso? Existe. Então você vai marcar uma consulta com um profissional. Se precisar tomar medicamento, você vai tomar. Porque se você não quiser tratar, eu não vou ficar com você. A pessoa tem que ser exigente. Tá? O cônjuge tem que ser exigente. E se a família insistir, o pai ou a mãe daquela pessoa? Manda a família pentear macaco. Tá certo? Manda a mamãe. Porque geralmente, o sujeito quando tem uma doença mental e não é tratada, isso é problema da mamãe, que não deixa, o papai lá que não tratou quando era jovem e tal. Se eles ficarem insistindo, fala assim, então é o seguinte, a mercadoria está com defeito. Eu devolvo para a fábrica. Quem é a fábrica? É a mãe. Quer dizer, foi a mãe que criou aquele problema, ela que resolve. Tá? E sem meias palavras. Até tá? porque quem está convivendo ali é a pessoa, né? Claro, isso é chantagem. A mãe fala, não, meu filhinho precisa de você. Sem você ele vai ficar triste, vai ficar mais doente ainda. Fala, minha senhora, eu não sou profissional dessa área. Eu não sou enfermeira, eu não sou médica, eu não sou psicóloga, tá certo? Então, quer dizer, eu não vou arcar com esse peso, com essa responsabilidade. Exige. Fala, ó, ou você trata, ou eu tô fora. Tá certo. É o que a mulher geralmente tem que falar para o marido que é alcoólatra. Ou você trata, procura um profissional para tratar, ou eu tô fora desse casamento. Gente, se as mulheres soubessem ter essa atitude, ó, as cadeias iam estar bem mais vazias. Os crimes passionais não iam acontecer tanto. Tá? Olha, e vale ressaltar que são vários. A gente São não vários. traz aqui todas as ocorrências que estão registradas aqui na cidade de Uberaba, no âmbito de Uberaba, porque realmente são vários procedimentos que são feitos com relação a atritos de casal que acabam terminando em consequências mais graves. Né, Fernando? Exato. E tudo por quê? Porque um dos cônjuges, ele permite. Não pode permitir. Se o sujeito, por exemplo, um homem, por exemplo, ele dá um tapa na cara da mulher, a mulher já tem que fazer ocorrência logo. Tá certo? E não aceitar isso. Se ela aceitar, mais na frente pode acontecer uma coisa pior. Com certeza.